Graziela revela que o peão correu feito louco para encontrá-la no dia do acidente. Ela anuncia que Adrian a abraçou com força. Florzinha esclarece que o irmão não estava raciocinando. Ela pede para Graziela procurar outro rico para se casar. A Patricinha assegura que Adrian não ama Aurora. Florzinha relembra que Graziela desprezou o peão. A Patricinha afirma que Adrian é apenas dela. Florzinha esclarece que o que aconteceu no campo ficou no passado. Ela exige que Graziela se conforme com a realidade. A Patricinha anuncia que não vai permitir o casamento. Fátima sugere que Georgina marque logo a data da cerimônia. A escultora descobre que José Armando conheceu o menino. O bonitão vai ao dispensário e aborda Esmeralda. José Armando comenta que José Rodolfo demonstrou ser belo e valente como a mãe. Hilda deixa Esmeralda e José Armando a sós. Ele pergunta se o menino ficou agitado. Esmeralda esclarece que o filho dormiu tranquilamente. José Armando revela que Sebastião vai atender José Rodolfo caso haja outra emergência. Ela fica triste com o descaso do bonitão. Ele pergunta a Esmeralda o que a motivou a querer registrar o menino sozinha. Ela esclarece que quer alegrar Rodolfo. José Armando admite que Esmeralda está sendo corajosa. Ela comenta que o pai do filho não quer assumi-lo. José Armando pergunta se Esmeralda pode garantir que a criança é dele. Ela fica calada. José Armando insinua que o menino pode ter sobrenomes de sobra, como Lascano. Esmeralda se retira. Hortência descobre que José Armando conheceu o menino. Dominga comenta que o bonitão não demonstrou o que sentiu. Hortência insinua que José Armando não ama nem o próprio filho. Georgina visita o bonitão. Ela o chama para tomar café na cantina do hospital. Esmeralda fala para Hilda que José Armando não quer mais atender o menino. Ela comenta que o bonitão só examinou o pequeno por não saber da verdade. José Armando e Georgina vão à cafetaria. Hilda percebe. Ela sai do local com Esmeralda. José Armando comenta que tem que examinar algumas radiografias. Georgina informa que já está sabendo que o bonitão atendeu o filho de Esmeralda. José Armando anuncia que não quer falar sobre o assunto. Ele comenta que todos os dias atende crianças acidentadas. Georgina anuncia que sempre descobre o que acontece na vida do noivo por outras pessoas. Ela reclama por José Armando nunca lhe falar nada. Ele se estressa e sai. Florzinha reclama por Aurora ter corrido quando Graziela chegou. A moça admite que sente medo da rival. Florzinha esclarece que disse umas verdades para Graziela. Tula escuta a conversa de Crisanta e Adrian na cozinha. Ele revela que ainda não marcou a data do casamento. Adrian comenta que Dionísio quer ser examinado para voltar para a fazenda. Crisanta sugere que o peão acelere a volta ao campo. Branca pede para Rodolfo não demitir Adrian. O fazendeiro esclarece que precisa colocar um ponto final na relação. Branca crê que Graziela seria capaz de ir à fazenda para perseguir o peão. Rodolfo se preocupa com a possibilidade. Branca fala para o marido que eles devem dar um jeito em Graziela. Ele desiste de demitir Adrian, mas anuncia que a esposa arcará com as consequências caso aconteça algo. Georgina encontra Esmeralda no hospital. Ela debocha por a rival também fazer a limpeza dos consultórios. Esmeralda esclarece que Georgina não conseguiu tirá-la do hospital. A escultora insinua que a inimiga provocou o acidente do filho para que ele conhecesse José Armando. Esmeralda sugere que Georgina não sinta tanto medo dela. Ela relembra que está comprometida. Georgina crê que Esmeralda aceitou Álvaro para afetar José Armando. Ela comenta que a rival está perdendo tempo. Georgina joga o seu cigarro no chão e pisa nele. Ela faz Esmeralda limpar tudo. A camponesa sorri debochadamente. Branca decide sair com o menino. Graziela fala para Fátima que vai visitar os tios. A megera se irrita, mas decide não brigar. Branca e Rodolfo passeiam com o menino no parque. Ele segue querendo que a filha viva na mansão. Branca esclarece que não quer pressionar Esmeralda. Dominga fala para Cláudio que José Armando não mudou após conhecer o menino. Esmeralda encontra Álvaro no dispensário. Ele comenta que já estava com saudade dela. Álvaro convida Esmeralda para comer. Ela anuncia que prefere ir para casa. Álvaro pergunta o motivo do menino ter sido atendido por José Armando. Esmeralda revela que o bonitão era o médico de plantão.
Ela confirma que José Armando segue sem querer saber do menino. Júlia fala para Fátima que Tânia quer vê-la. A megera recebe a ruiva. Tânia anuncia que quer ver Graziela. Fátima revela que a Patricinha saiu. Ela anuncia que já sabe que Tânia fez fofoca sobre Graziela. A Patricinha pede para morar na mansão por um tempo. Branca comenta que a sobrinha precisaria da permissão de Fátima. Graziela esclarece que já se tornou maior de idade. Branca comenta que sabe o que a sobrinha pretende. Ela exige que Graziela deixe Adrian ser feliz. A Patricinha esclarece que ninguém pensa em sua felicidade. Branca anuncia que Graziela já fez as suas escolhas. A Patricinha assegura que Adrian não sente nada por Aurora. Ela fica triste por não ter o apoio de Branca e decide ir embora. Tânia anuncia que escutou a verdade pela boca da própria Graziela. Fátima comenta que a filha vai herdar a fortuna do marido. Ela pretende percorrer o mundo. Fátima insinua que Tânia sempre foi invejosa. A ruiva esclarece que Graziela é uma pobre infeliz. Tânia anuncia que a Patricinha estava louca no dia do enterro. Fátima esclarece que a filha vai se recuperar. Tânia insinua que Graziela irá gastar uma fortuna para cuidar dos nervos. Fátima exige que a ruiva desminta o seu comentário venenoso para Rita. Tânia esclarece que não vai impedir que Graziela receba a herança. Fátima exige que a ruiva não volte à residência. Álvaro chama Esmeralda para jantar. Ela o evita. Álvaro percebe que Esmeralda está desanimada. Ele pergunta se a camponesa ficou triste por José Armando ter conhecido o menino. Esmeralda admite que conversou com o bonitão sobre registrar a criança sozinha. Álvaro esclarece que ainda está disposto a assumir o menino. Esmeralda revela que José Armando falou que a admirava. Ela relembra que o bonitão também ressaltou que o menino era forte e bonito. Georgina fala para José Armando que Bernardo está sobrecarregado. O bonitão deseja que o diretor tire férias. Georgina concorda. A escultora afirma que entre ela e José Armando não pode haver segredos. O bonitão admite para Georgina que está com medo de José Rodolfo ser filho dele. José Armando esclarece que segue atormentado desde que conheceu a criança. Georgina assegura que José Rodolfo não é nada do bonitão. José Armando esclarece que está sentindo o chamado do sangue. Georgina reitera que o bonitão ficou apenas surpreso. Ela manipula José Armando. Rita não encontra Graziela em casa. Ela fala para Fátima que no dia seguinte será a reunião com o tabelião. Graziela chega. Ela pergunta como Rita está. A dondoca percebe que Graziela vive como se nada tivesse acontecido, pois sequer se veste de preto. Fátima esclarece que as cores escuras afetam a filha. Graziela comenta que guarda a dor em sua alma. Rita pergunta se a nora realmente lamenta a morte do marido. Álvaro esclarece que Esmeralda sempre se afeta após falar com José Armando. Ela anuncia que tentará melhorar. Esmeralda fala para Álvaro que José Armando também a havia elogiado por conta do noivado. Ela crê que o bonitão foi sincero. Álvaro assegura que fará Esmeralda feliz. Ele a abraça. Esmeralda deseja viver tranquila ao lado de Álvaro. Fátima tenta evitar uma discussão. Rita esclarece que também precisa que a nora esclareça um rumor. Fátima segue bastante nervosa. Rita pergunta se Graziela está apaixonada por um homem de nível inferior. A Patricinha decide confessar a verdade. Ela anuncia que a história não é boato nenhum. Graziela deixa Fátima e Rita abismadas. A Patricinha revela que está apaixonada pelo motorista do tio, que antes de chegar na cidade era o peão da casa grande. Fátima grita de ódio. Graziela anuncia que Adrian é o seu maior e único amor. Aurora crê que Dionísio terá alta médica. Ela fica ansiosa para marcar a data do casamento. Florzinha esclarece que Dionísio está forte como um touro. A fofoqueira comenta que está ansiosa para voltar à fazenda. Rita fica transtornada ao descobrir que Graziela nunca amou Emiliano. Ela explode contra Fátima. A megera esclarece que a filha está louca. Rita anuncia que sabe bem o que ouviu. Fátima reitera que Graziela amava Emiliano com loucura. Ela assegura que a filha está delirando. Graziela abre um sorrisão. Ela assegura que não está louca. Fátima ordena que Graziela vá para o quarto. Rita esclarece que apesar de estar sofrendo não ficou louca. Ela não acredita que Graziela tenha enlouquecido.
Fátima comenta que a filha sempre foi doente dos nervos. Rita esclarece que Graziela anda pela rua como se nada tivesse acontecido. Ela exige que Fátima fale o que sabe. Florzinha e Aurora pedem para Adrian cantar. Ele sai para buscar o violão. Aurora fala para Florzinha que não falará para Adrian que Graziela esteve na vila. A moça anuncia que prefere evitar problemas. Rita tenta ir embora. Fátima impede. Rita acusa Graziela de ofender a memória de Emiliano. A Patricinha anuncia que já amava Adrian desde antes. Ela esclarece que tentou amar Emiliano, mas não conseguiu. Graziela esclarece que jamais traiu o marido, mesmo não gostando dele. Rita pergunta o motivo da Patricinha ter casado com o empresário. Graziela revela que havia decidido casar por dinheiro com o primeiro que aparecesse, esclarecendo que Emiliano apareceu. Fátima e Rita quase desmaiam com a frieza da Patricinha. Adrian canta. Ele relembra os seus momentos com Graziela. Adrian se emociona durante a canção. Florzinha percebe. Aurora admira Adrian. Graziela esclarece que Fátima a impediu de ser feliz com Adrian. Ela comenta que sua única saída era Emiliano. Rita anuncia que não vai perdoar Graziela. A Dondoca esclarece que Fátima é a culpada de tudo. A Megera afirma que queria proteger a filha. Rita sente vergonha. Ela comenta que Graziela e Fátima destruíram Emiliano. Rita anuncia que Gustavo saberá de tudo. Ela esclarece que Graziela e Fátima não terão nenhum centavo. Rita se recusa a escutar as explicações da Megera. Fátima passa mal. Ela desconhece Graziela. Fátima cambaleia pela casa. Hilda sugere que Esmeralda leve o menino ao hospital novamente para uma revisão médica. José Armando revela que precisa atender um paciente em estado grave. Ele pede um bom anestesista. Hilda e Esmeralda percebem que José Armando estava muito assustado. Elas comentam que o bonitão é um grande profissional. Hilda afirma para Esmeralda que José Armando também ficou nervoso por conta de José Rodolfo no dia anterior. Ela pergunta se a amiga reataria com o bonitão. Georgina fala para Bernardo que José Armando ficou emocionado após conhecer a criança. Ela amaldiçoa o momento que José Rodolfo caiu. Bernardo comenta que o incidente pode mudar a situação. Georgina esclarece que Esmeralda tem muita gente a seu favor. Bernardo crê que José Armando não vai dispensar a noiva. Georgina insinua que o instinto paterno do bonitão não pode despertar. Ela deseja que o verdadeiro pai do menino apareça. Georgina anuncia que precisa tirar José Rodolfo da cabeça do bonitão. Esmeralda fala para Hilda que José Armando decidiu dispensá-la por conta da criança. A enfermeira crê que o bonitão pode mudar. Esmeralda não pretende perdoar José Armando. Ela comenta que o bonitão sempre gostou de iludi-la. Esmeralda anuncia que não desperdiçaria o carinho de Álvaro. A camponesa comenta que o médico foi muito bom com ela. Fátima anuncia que Graziela provocou a sua desgraça. A Patricinha fuma. Fátima comenta que Graziela a envergonha. Ela anuncia que Adrian é de quinta categoria. Ela o chama de peão ordinário. Fátima exige uma explicação da filha. Ela se sente traída por Graziela. A Patricinha esclarece que tinha chegado a um acordo com a mãe. Graziela crê que Fátima não cumpriu a sua parte. Ela deduz que a mãe foi à mansão para pedir que Rodolfo demitisse Adrian. Graziela esclarece que Fátima a traiu primeiro. Socorro varre a vila. Ela encontra uma carteira. Socorro vai até Aurora. A moça também vê a carteira de Adrian. Socorro comenta que escutou a cantoria do peão. A zeladora percebe que a filha voltou a ficar triste e pensativa. Fátima deduz que Graziela agiu por vingança. A Patricinha anuncia que a mãe nunca teve consideração por ela. Fátima esclarece que Graziela já se afundou sozinha. A Patricinha anuncia que o mundo inteiro vai descobrir o seu amor. Ela esclarece que se sente orgulhosa de amar Adrian. Fátima assegura que a filha ainda ficará arrependida pelo que fez. Aurora inventa a Socorro que não tem nada. A moça deixa a carteira cair. Aurora percebe que Adrian ainda guarda uma foto de Graziela. Ela fica arrasada. Socorro também vê a foto. Ela consola Aurora. A jovem fica desnorteada. José Armando opera uma criança. Esmeralda mexe em sua bolsa.
Ela passa o batom na boca. José Armando a encontra novamente. Ele fala para Esmeralda que a criança não deve se salvar. José Armando crê que é um fracasso como médico. Esmeralda sugere que o bonitão mantenha a fé. José Armando se sente impotente. Ele confessa que não gosta de perder para a morte. José Armando anuncia que o pequeno teria a vida inteira pela frente. Esmeralda reitera que o bonitão é muito capaz. José Armando anuncia que precisa se tranquilizar. Ele pede para Esmeralda acompanhá-lo. Ela recusa. José Armando também oferece uma carona para Esmeralda. Ela o rejeita novamente. Álvaro aparece e os vê. Álvaro pergunta o que José Armando quer. O bonitão esclarece que está apenas descansando. Álvaro se oferece para levar Esmeralda à vila. Ela aceita. Esmeralda segue com pena de José Armando, mas decide sair. O bonitão segue depressivo. Adrian fala para Crisanta que não encontra sua carteira. Ela esclarece que também não viu o item. Crisanta crê que Adrian esqueceu a carteira na vila. Ele teme que Aurora pegue o item e encontre a foto. Adrian deseja ir à vila. Fátima e Graziela surgem na sala. Gustavo chega na residência. Fátima comenta que a visita do empresário é muito agradável. Gustavo esclarece que queria ver Graziela. Fátima pede para Patricinha abraçar o sogro. Gustavo anuncia que não quer gestos de carícias. Ele comenta que estava disposto a dar a metade dos bens do filho para Graziela. Fátima insinua que nada precisa mudar. Gustavo comunica que Graziela e a megera não vão ter direito à herança. Fátima se revolta. Graziela sorri. Álvaro pergunta o que Esmeralda e José Armando estavam fazendo sozinhos. A camponesa revela que uma criança está em estado grave. Esmeralda comenta que José Armando estava muito deprimido. Álvaro insinua que o bonitão deve buscar consolo em outro lugar. Esmeralda anuncia que há espaço apenas para o galego em sua vida. Fátima sugere que Gustavo não descumpra a promessa. Ele esclarece que ainda não sabia as razões do casamento quando prometeu que Graziela teria direito à herança. Fátima comenta que Rita exagerou. Gustavo chama Graziela de baixa e vulgar. A Patricinha segue debochando. Gustavo esclarece que Fátima e Graziela são interesseiras. A Patricinha anuncia que não está nem aí para a herança. Graziela esclarece que recusaria o dinheiro de qualquer jeito. Fátima anuncia que a filha não sabe o que fala. Ela comenta que Graziela está perturbada. A Patricinha anuncia que esteve e continua apaixonada por um homem humilde. Gustavo sugere que Graziela fique com o peão vulgar. Ele anuncia que não quer saber mais da nora e de Fátima. Gustavo esclarece que as damas acabaram com a sua família. Fátima anuncia que Graziela não pode ficar na rua. Gustavo ressalta que a Patricinha não tinha nenhum direito legal, pois os bens ainda não estavam no nome do falecido. Aurora chora na vila. Dominga sugere que a moça se anime. Florzinha pede para Aurora não falar o que viu para Adria. A moça esclarece que não sabe fingir. Aurora insinua que Graziela já ganhou a guerra. Florzinha crê que Adrian esqueceu de tirar a foto da carteira. Dominga anuncia que o peão sente algo forte por Aurora. Florzinha esclarece que Adrian não pode ver a noiva toda descabelada. Fátima insinua que Graziela conseguiu o que queria. Ela comenta que perdeu tudo. Fátima crê que vai ter que dormir na rua. Ela fica à beira da loucura. Fátima fala para Graziela que elas estão na miséria. A megera demonstra o seu horror à pobreza. Fátima exige que Graziela fale algo. Ela anuncia que a filha vai sofrer quando conhecer os dissabores da pobreza. Fátima deseja morrer. Graziela sente pena da mãe. Fátima quebra tudo. Ela renega e amaldiçoa Graziela. Fátima parte para cima da filha. Ela desaba no chão. Branca e Adrian vão à vila. O peão sorri para Aurora. Ele comenta que ela está muito bonita. Aurora anuncia que adora passar tempo com Adrian. Ela comenta que falta pouco para o casamento. Aurora e Adrian desejam que o tempo voe. Ele a abraça. Aurora anuncia que será a noiva mais feliz do mundo.
Esmeralda alimenta o menino. Branca a acompanha. Esmeralda decide colocar o menino no berço. Ela fala para Branca que seria terrível perder o filho. Esmeralda comenta com a mãe que há casos horríveis no hospital. Ela afirma que José Armando estava arrasado. Esmeralda anuncia que só fala o essencial com o bonitão. Ela admite que José Armando ficou diferente após conhecer José Rodolfo. Esmeralda crê que o bonitão sentiu algo pela criança. Branca fica feliz. Esmeralda fala para a mãe que recusou um convite de José Armando. O bonitão vai à mansão. Crisanta comenta que Branca saiu. José Armando encontra Rodolfo. O fazendeiro fala para o filho que está preocupado com o neto. José Armando teme que José Rodolfo tenha piorado. O bonitão afirma que todas as crianças caem. Rodolfo pergunta o que José Armando sentiu. O bonitão admite que achou José Rodolfo simpático. José Armando fala para Rodolfo que está mais preocupado com outro menino. Ele comenta que se sente frustrado e deprimido. José Armando comenta que os bebês são indefesos e ternos. Rodolfo sugere que o filho se anime. Ele pergunta pelo trabalho de José Armando. O bonitão revela que Bernardo anda cansado. Rodolfo crê que o filho será o pupilo do diretor. Crisanta volta à sala. Ela anuncia que José Armando tem uma ligação. O bonitão fala com Graziela. Ela pede para ele ir à sua casa. Graziela fala para José Armando que Fátima enlouqueceu. Crisanta comenta que a Patricinha estava assustada. José Armando e Rodolfo decidem ir à mansão. A casa surge revirada. Graziela comenta que está trilhando um caminho difícil para reconquistar Adria. Ela esclarece que teve que abrir mão de tudo. Graziela deseja que Adrian sinta orgulho dela. Ela comenta que precisa apenas do amor do peão para viver. Graziela deseja que Adrian a perdoe. Aurora fala para o peão que encontrou a carteira. Ela decide pegar o item. Adrian recebe a carteira. Ele percebe que a foto de Graziela ainda está no mesmo lugar. Adrian decide rasgar o retrato. José Armando e Rodolfo perguntam o que aconteceu. Graziela revela que Fátima adoeceu dos nervos. A megera volta à sala. Ela esclarece que Graziela não presta. Fátima conta para Rodolfo que os pais de Emiliano descobriram a verdade sobre Adria. Ela revela para o fazendeiro que não receberá nenhum centavo da herança. Fátima comenta que Gustavo e Rita estão furiosos. Ela pensa em atentar contra a própria vida. Graziela continua descompensada. Georgina visita Branca. Ela pede para falar um assunto particular com a sogra. Rodolfo esclarece que Fátima não pode perder o juízo por conta de uma herança. Ele teme que a cunhada tenha um troço. Graziela não percebe a dimensão do problema. José Armando carrega Fátima. Georgina fala para Branca que o bonitão ficou inquieto após conhecer o menino. A megera crê que o filho sente remorso. Branca esclarece para Georgina que José Armando pode ser o pai da criança. A escultora não acredita na hipótese. Branca assegura que José Armando está escutando a voz do sangue. Aurora conta para as amigas que não falou nada sobre a foto na carteira. Esmeralda comenta que a moça foi esperta ao não brigar. Aurora deseja saber o que Adrian fará com a foto. Ele recolhe os pedaços do retrato. Adrian queima tudo. Georgina joga a bolsa na sala. Ela fala para Bernardo que está furiosa. Georgina esclarece que vão conseguir convencer José Armando a assumir a criança. Ela não sabe como resolver o problema. Bernardo fala para Georgina que estava revisando a correspondência. Ele revela que Lúcio Malaver ligou. Georgina fica abismada ao escutar o nome do crápula. Ela tem uma ideia. Georgina esclarece que já sabia que havia escutado o nome de Lúcio Malaver em algum lugar. Bernardo revela que o amigo mora no interior. Georgina fala para o pai que o crápula é o pai do filho de Esmeralda. Joana leva o remédio do patrão. Lúcio esclarece que terminou o tratamento. Ele começa a preparar a sua viagem para ser operado. Lúcio esclarece que ainda não pretende procurar Esmeralda. Ele deseja fazer uma cirurgia no rosto. Lúcio fala para Joana que vai convencer Esmeralda que o filho é dele. A empregada anuncia que a camponesa nunca vai amar o crápula.
Bernardo pergunta o que Georgina pretende. Ela anuncia que quer Lúcio a seu favor. Bernardo esclarece que está começando a desconhecer Georgina. Ela anuncia que quer defender a sua felicidade. Georgina pretende derrotar Esmeralda. Bernardo esclarece que Lúcio é assustador. Georgina anuncia que não sente medo. Socorro e Dominga lancham. A zeladora atende o telefone. Socorro fala com Branca. A zeladora chama Dominga. Branca fala algo surpreendente para a parteira. Dominga conta para Socorro que a madame as levará para um passeio. Ela sai de casa para localizar Florzinha. Esmeralda fala para Álvaro que está interessada pela enfermaria. Ela deseja ajudar os doentes. Álvaro pergunta a Esmeralda quando será o casamento. Ele esclarece que deu uma chance para a camponesa e José Armando se reconciliarem. Álvaro comenta que o amor dos pombinhos fracassou. Ele anuncia que decidiu correr o risco por pensar na felicidade de Esmeralda. Álvaro fala para a camponesa que nada detém o casamento. Rodolfo pede para Branca cuidar do neto. A madame lamenta por Crisanta não ir ao passeio. Rodolfo pede para Adrian avisá-lo caso haja uma emergência. Rita volta à mansão e encontra Fátima. Ela não se deixa ser abraçada. Rita percebe que Fátima tirou alguns itens da residência. A megera não consegue se explicar. Rita exige que Fátima e Graziela desocupem a casa imediatamente. A megera esclarece que não tem para onde ir. Ela pede 15 dias ou um mês de prazo. Rita segue implacável. Fátima implora pela compaixão da dondoca. Ela não consegue comover Rita. A dondoca sugere que Fátima vá para o quinto dos infernos. A megera comenta que precisa da casa. Fátima assegura que Emiliano foi feliz. Rita exige que a megera lave a boca antes de falar do falecido. Fátima esclarece que não pode aguentar tamanha humilhação. Ela pede para Rita abrandar o coração de Gustavo. Fátima implora para ficar com a casa de herança. Rita esclarece que a residência é dela. Ela anuncia que o tempo para Fátima e Graziela tirarem as tralhas da residência já está passando. Álvaro crê que Esmeralda quer enrolá-lo. Ela anuncia que quer esperar a resolução da troca de sobrenome. Álvaro teme que o processo demore. Ele afirma que vai conversar com Rodolfo. Esmeralda esclarece que o intervalo acabou. Florzinha pede para Aurora também ir ao passeio. A moça revela que precisa aproveitar o dia livre para lavar as roupas. Adrian anuncia que quer Aurora no passeio. Ele a anima. Fátima fala para Graziela que elas terão que sair da residência. A Patricinha comenta que já esperava a reação da sogra. Fátima anuncia que está sendo alvo de uma vingança. Graziela sugere que a megera comece a arrumar as malas. Fátima anuncia que não suporta a tranquilidade da filha. Ela segue afirmando que o dia que Graziela conheceu Adrian é maldito. A Patricinha sugere que a mãe não tenha outro ataque. Ela comenta que tudo que está na residência é de Rita. Fátima exige que Graziela não seja debochada. A Patricinha revela que tem algumas economias. Graziela anuncia que Fátima terá que morar em um apartamento modesto. A megera reitera que é tudo culpa de Adrian. Graziela assegura que vai reconquistar o peão. Adrian fala para Florzinha que não merece o amor de Aurora. Ele admite que sabia que tinha uma foto da Patricinha na carteira. Adrian conta para Florzinha que já destruiu o retrato de Graziela. Bernardo fala para Georgina que se sente cansado. Ele comenta que não tem mais resistência. Georgina sugere que Bernardo faça alguns exames. Ele revela que a idade sempre pesa. Georgina anuncia que o pai ainda está inteiro. Bernardo deseja que a filha se case o quanto antes. Ele anuncia que quer deixar o consultório para José Armando. Sebastião pergunta pelo paciente para o amigo. José Armando esclarece que está torcendo pela recuperação do garoto. O pequeno respira com a ajuda de aparelhos. Esmeralda também o visita. O garoto segue em um sono profundo. Esmeralda toca na testa dele. Dominga e os demais anunciam que já estão prontos. Hortência chega na vila. Ela revela que comprou um presente para José Rodolfo. Dominga recebe o pacote. As damas chamam Hortência para o passeio. Lúcio resolve alguns trâmites legais de suas propriedades. Ele liga para a estrada. Lúcio ordena que o amigo prepare tudo. Ele anuncia que chegará na capital em poucos dias.
Joana escuta. Ela crê que perderá Lúcio para sempre. Joana lamenta por o patrão ter vendido a casa. Lúcio esclarece que só precisa da operação para ser feliz. Georgina crê que o crápula será seu aliado. Ela deduz que Lúcio quer se operar para impressionar Esmeralda. Georgina pretende levar o crápula até a camponesa. Esmeralda fala com o menino que está internado. Ela deseja que ele se recupere. Esmeralda pede para o menino ser forte. José Armando escuta as palavras da camponesa. O menino abre os olhos lentamente. Esmeralda pede para o garoto se alegrar. Ela sugere que ele relembre os bons momentos. Esmeralda afirma que o menino deve pensar no céu, nas flores e no campo. Ela relembra as suas visitas à gruta. Esmeralda também emociona José Armando. Ela anuncia que vai falar com o menino todos os dias. José Armando sai sem ser visto. Ele toca em Esmeralda. José Armando percebe que a camponesa sente saudade do campo. Ele pergunta se Esmeralda está com vontade de voltar para o interior.